Barcelona chega lá e querer comprar Vini Júnior do Real Madrid. E aí, se fizesse isso, o que ia acontecer? Vini Júnior ia deixar o Real Madrid e ia para o Barcelona. E foi exatamente isso que Jesus fez com a gente. Ele disse, rapaz, eu vou comprar essas pessoas e eu vou tirar elas desse time aí fracassado que só perde e eu vou trazer elas para o meu time. Então, lá em 1 Coríntios, abre aí rapidinho, 1 Coríntios 6, você está entendendo? Amém? Amém? Pode deixar aí a foto de Xaninho se quiser. Se não quiser também, se for assustador demais para vocês, aí vocês tiram. Eu posso, viu, gente, que eu sou cunhada, mas ninguém fale mal do meu cunhado, não. Defendi, viu, Xaninho? É. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Quem quer ler para mim? Davi Moral. Lê, Davi. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha só, a gente foi comprado, e a gente não foi comprado com nada menos, nada mais do que o sangue de Jesus. Lembra daquele sangue que é santo? Ele comprou a gente, e agora a gente é santo também. Então, era para você estar celebrando igual o gol ontem, quando o Brasil fez gol, que você celebrou, que eu sei, que a gente só faltou, né, voar, de tanta alegria. Era para você estar celebrando, porque Jesus nos comprou de um reino de maldição, de um reino de trevas, e nos trouxe para um reino de paz, onde o pecado, diga assim, não me domina. Diga de novo, o pecado não me domina. Ou seja, uma vez que você não faz mais parte daquele reino, o pecado não tem mais poder sobre você. Ou seja, você é mais forte do que o pecado. Não por você, mas por quem está dentro de você. Amém? Por quem está no seu time, pelo time pelo qual você faz parte. Lá em Mateus 6, 24, abre aí, vamos abrir a Bíblia. Leia, Yasmin. Quer não? A outra Yasmin. 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a E as riquezas. Ou seja, a gente não pode... Obrigada, Yasmin. A gente não pode servir a dois senhores. É impossível a gente servir a dois senhores. Então, ou a gente serve ao diabo, ou a gente serve a Deus. E talvez daqui para frente fique um pouquinho mais pesado, mas é a palavra, amém? Nos confrontando e nos trazendo discernimento sobre santidade. Então, a gente não pode, diga assim, não pode servir a dois senhores. Eu não posso servir ao Senhor e viver pecando. Eu não posso servir ao Senhor, estar no time do Senhor e estar flertando com o pecado. Amém? Então a gente assinou um contrato de exclusividade. Senhor, eu pertenço a você. Você é o meu Senhor. Você é o meu dono. É você que rege a minha vida. E aí, a partir do momento que a gente faz isso, a gente tem que seguir as regras do jogo. Amém? Então, foi uma escolha, né? Alguém aqui foi obrigado a aceitar o Senhor? Espero que não. Se foi por obrigação, aceite de coração agora. Mas a gente não foi obrigado, a gente disse, eu quero que o Senhor seja meu Senhor. Eu quero que Deus seja meu Senhor. Eu quero seguir a palavra. E, gente, seguir a palavra significa seguir a palavra inteira. A gente não pode escolher o que vai seguir da palavra. A gente tem que seguir ela totalmente. Então, o jogador lá, ele não pode, quando a gente assina um contrato, quer dizer que a gente concorda com tudo que está escrito ali. Então, se a gente fizer alguma coisinha errada, tem uma consequência para aquilo que a gente fez. Às vezes a gente nem lê, né? Sempre no site tem termos de consentimento, tá? A gente só marca e aceitar, né? A gente nem sabe o que tem dizendo ali. Mas aquilo ali, quando a gente assina, a gente está dizendo, eu concordo com isso. Então, quando a gente decidiu receber o Senhor
e a gente decidiu fazer ele o nosso Senhor, a gente disse, eu decido seguir de acordo com as regras do jogo. E aí a gente vai ver que uma das principais regras desse jogo é andar em santidade. Diga, andar em santidade. Amém. Tô pedindo para você falar para ficar na sua cabeça, para ficar bem fixo. Amém? E aí, eu trouxe também o que é pecado, né? Porque às vezes a gente fala, pecado e tal. Aí você já pensa assim, tudo preto, tudo pecado, né? E é isso mesmo, é coisa ruim, viu? O pecado é quando você quebra alguma cláusula do contrato. Então, pecado é quando a gente faz algo que a gente não agrada ao Senhor. E a palavra pecado no grego é amartia, como é Isaías que fala, sabe? Não, né? Eu também não. Que significa errar o alvo. No hebraico, uma das palavras é chatar. Falhar, errar e... Hã? Chatar? É assim, Manuel, que fala? Achei que ele ia corrigir e falar o jeito certo. Era. É. Mas, enfim, significa falhar, errar e transgredir. Então, é o seguinte, a gente tem um alvo. O nosso alvo é o Senhor. E o pecado é quando a gente erra esse alvo. Quando a gente faz algo que não está em linha com as coisas do Senhor. Deu para entender o que é o pecado? Então, tudo que desagrada ao Senhor, tudo que vai contrário ao que está na palavra é pecado, certo? E aí, Deus tem falado muito comigo, porque eu creio que a gente tem crido por avivamento, a gente tem crido, né, pelas nossas escolas pegando fogo, no sentido espiritual, né? Não pra faltar aula, né? Ricardo, tu nem tá na escola. A gente tem crido para as universidades serem cheias de mover do Senhor, para que os nossos cultos sejam cheios de mover do Senhor. Mas sabe, antes desse avivamento, eu creio que vai haver um despertamento sobre santidade. Porque para a gente viver tudo aquilo que o Senhor tem para a gente tem que estar com o nosso coração alinhado. Amém? Amém. E aí eu vim falar para você nessa noite, para você não brincar com o pecado. Sabe, às vezes eu sei que é um dilema muito grande, né? Que a gente sempre tem, passa geração em geração e isso é pecado? Fazer isso é pecado? Isso é pecado? Sabe, a gente precisa entender mesmo que a Bíblia fala que é pecado ou não. Mas eu acho que a gente precisa entender muito mais o que é que agrada o Senhor. Acho que essa tem que ser a nossa pergunta. Isso aqui agrada o Senhor? Sabe, por exemplo, na questão de música, né? Que é uma caixinha aí que todo mundo fica... Música secular. Aí gente, tem muita música que se você for ouvir, é nítido que isso não agrada o Senhor. Mas o que é que acontece? A gente fica se enchendo. Não, mas tá tudo bem, a Bíblia não fala que é pecado. A Bíblia não fala mesmo, ouvir tal música é pecado. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala pra gente se encher de quê? Daquilo que é puro, daquilo que é santo. Então, do que é que eu tô me enchendo? Porque você sabe, eu sei que você sabe, que tem músicas que só de você ficar ouvindo, você vai cair. Por quê? Porque tem uma influência espiritual naquela música. Tem uma influência, talvez, de sensualidade que você vai ficar ouvindo e vai despertar coisas em você que não era para serem despertadas. Então, a nossa pergunta é, isso agrada ao Senhor? Isso que eu estou fazendo? Isso que eu estou ouvindo? Isso que eu estou vendo? Está agradando ao Senhor? E a gente sabe, não sabe se agrada a Ele ou não? Sabe ou não sabe? A gente sabe. Hã? A gente é inteligente, eu sei que todo mundo aqui é inteligente. Então a gente sabe o que agrada ao Senhor e o que não agrada. Então eu vim nessa noite cheia de amor no coração, cheia de temor, te falar, não brinca com o pecado. Sabe, não brinca com aquilo que parece pecado também. Não anda, é como se tivesse um precipício aqui e às vezes você ficasse querendo andar bem na borda, tipo, eu ainda não caí. Eu ainda não caí, mas eu tô aqui andando na borda. Qual é a chance de eu cair? É muito maior do que se eu andasse aqui, né? No lugar seguro. Então não anda nem perto do pecado. Não fica brincando, não fica, mas eu sou forte, eu consigo, eu não vou cair. Ei, a gente tem uma carne. E nem sempre o pecado vai se apresentar de forma assim bem,
né? Bem malévola, uma coisa bem... Não, são coisas que vão ser atrativas aos nossos olhos humanos. Por isso que, ó, quem tá em pé, cuidado para que não caia. Você pode estar pensando, Aninha, mas eu não tô pecando. E já, de antemão, essa ministração não é para trazer condenação a você. Não é para você ficar se condenando por causa de algo que aconteceu no seu passado ou que talvez esteja acontecendo hoje, mas é o cuidado do Senhor dizendo, ei, filho, eu não quero que o teu futuro seja assim. Eu não quero que os teus dias sejam assim. Então, vê isso como um cuidado do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida, despertando. Amém? Às vezes a gente vai só deixando, né? Passar, passar, passar. E aí quando vê a gente tá só se afundando cada vez mais. Mas nessa noite eu te digo, deixa a gente pegar na tua mão. Deixa a gente te ajudar a sair disso. Deixa o Espírito Santo te ajudar a sair disso. Porque o pecado, o caminho, o final do pecado é a morte. O pecado é como se... Imagina o pecado como uma estrada. E lá no final da estrada é a morte. Então é isso. Essa é a consequência do pecado. Então não brinca com o pecado. Amém? Lá na Bíblia tem um versículo que fala que as pequenas raposinhas destroem as vinhas. E eu estava assistindo uma ministração do Luciano Subirá e ele fala, ó, não importa se são pequenas raposinhas ou se são grandes raposinhas. Elas têm a mesma natureza. Então o estrago vai ser o mesmo. Então não existe isso de pecadinho e pecadão. A gente escuta isso no departamento infantil, né? Não existe pecadinho e pecadão. Ah, Aninha, mas eu nem fiz nada errado, assim. Eu só disse pro meu professor que eu tava doente e não fiz educação física, né? Você mentiu? Mentira é pecado? É? Pecado. Corrige. Seja rápido em se arrepender. A gente tem que ser rápido em se arrepender. Então não existe isso de pecadinho ou pecadão. Se é pecado, é pecado. E a gente tem que cortar isso. Amém? Abre lá em Eclesiastes 10:1. Você está entendendo? Peraí que eu abri. Eca. As moscas mortas fazem com que... É porque é eca, né? Pensar em mosca morta. Fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Ele fala aqui que uma pequena mosquinha morta, se caísse dentro do seu perfume, tu ia usar? Tu ia usar, Débora? Não ia usar, né? Porque uma pequena coisinha caiu dentro de um recipiente lá e bagunçou tudo, danificou tudo. Então, pequenas impurezas podem comprometer a unção do Senhor na nossa vida. Amém? Eu trouxe até uma garrafa, mas saiu, apagou tudo. Eu vi que apagou tudo, foi tristeza. Eu tinha escrito numa garrafa, acho que eu já dei esse exemplo há alguns anos, eu acho que velha, né, falar isso. Foi, apagou tudo, mas tudo bem. Eu tinha escrito numa garrafa, que é uma garrafa de água, 98% água limpa, não tem nada. E 2% esgoto. Quem ia querer essa água? Tu ia querer, Ricardinho? Se falasse na embalagem 2% de esgoto dentro da água. Ia querer não, né? A gente não ia querer. Por quê? Mas tem 98% de água limpa, gente. Qual o problema? O perfume... Se tomar não dá certo não, Ricardo. Gente, qual é o problema de você pegar aqui uma caneca que tem 98% de água limpa e 2% de esgoto? Alguém ia querer essa água? Se quiser, tá repreendido, né? Não dá certo. Por quê? Estraga todo o resto da água. Então, são pequenas coisas que podem estar afetando a tua vida e a tua comunhão com o Senhor. Pequenininhas coisas. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? E aí eu vou ler um trecho desse livro, Mulheres Generais de Deus. Muito bom, por sinal. Preste atenção.
tudo certo, é porque estava assustando o povo. Conta-se, preste atenção, tá? Conta-se que um dia, ele está falando aqui sobre Susana Wesley, a mãe de John Wesley. Conta-se que um dia, uma de suas filhas quis fazer algo que, embora não muito ruim, não era correto. Ou seja, não era uma coisa muito ruim, mas não era uma coisa boa também. Ao tentar demonstrar à filha que seu desejo não era bom, sentiu que ela não ficou plenamente convencida. Mais tarde, Susana e a filha sentaram-se perto da lareira, que naquele momento estava apagada. Virando-se para a filha e apontando para o local do fogo, disse: "Pega aquele pedaço de carvão que está bem em cima." Você está entendendo o que está acontecendo, né? A filha queria fazer uma coisa que não era errada, mas também não era tão correta. E aí a mãe viu a lareira e disse: "Pega aquele pedaço de carvão." Aí ela disse: "Eu não quero, mãe," respondeu a menina. "Pode pegar," continuou a mãe. "O fogo está apagado, não vai queimar você." "Eu sei que não me queimará," respondeu a filha, "mas minha mão ficará enegrecida. Minha mão ficará suja." "Exatamente," disse Susana Wesley. "Aquele prazer não vai lhe queimar, mas vai enegrecer você. Deixe-o para lá." Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que talvez não vai te tirar do time, por exemplo. Não vai ser a causa de uma quebra total de contrato. Mas tem coisas que vão te enegrecer, como aqui no exemplo. Aquela lareira estava desligada, não ia queimar a menina. Mas a mão da menina ia ficar toda suja. Ou seja, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem coisa que não cabe mais para a gente que vive em santidade. Amém? Tem comportamentos, tem formas de a gente falar, da forma de a gente agir, que não combina mais com a gente. E talvez isso não vá nos tirar do time de Deus, mas vão ter consequências. Sabe, algo que eu sempre falo nas ministrações é: eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu não quero. Então, talvez algo que eu faça não vá tirar totalmente a minha comunhão com Ele, mas talvez vai entristecer Ele. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. O que é que talvez eu estou fazendo que está entristecendo o Espírito Santo? Me mostra, Senhor, e que eu possa corrigir isso. Sabe, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algo impuro e me ajuda a sair disso. Amém? Se Deus é tão importante e a gente precisa preservar a comunhão com Deus, então a gente precisa proteger a santidade. E como é que a gente faz isso? Não flertando com o pecado. Não dando... Esqueci a palavra que eu ia falar. Não dando lugar ao pecado. Amém? E para ter uma vida nova, a gente precisa se esvaziar da velha. Então, se a gente identifica que tem algo que está desagradando o Senhor, ei, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que você se tornou o meu Senhor, as minhas vontades, os meus desejos se tornaram nada. E agora a minha vontade é agradar o Senhor. Amém? E aí, às vezes, a gente pode pensar: Aninha, mas você está falando aí. E aí, eu lembrei de algo. Mas eu não consigo sair disso. Eu não consigo parar de mentir para os meus pais. Eu não consigo parar de ver pornografia. Eu não consigo parar de roubar. Eu não consigo, sei lá, o que quer que seja. Deixa eu te falar. Não é você que consegue sozinho. E aí está o segredo dessa ministração. A gente vai conhecer a graça de Deus. Porque eu poderia estar aqui e passar a noite falando: ei, para de pecar. Não peca. Não se dá ao pecado. Não cai. Mas como eu faço isso? Como é que eu consigo? Eu não tenho força para sair disso, Aninha. É um vício. Eu não consigo. Ei, hoje a gente vai conhecer a graça de Deus. A graça como uma capacitadora para te fazer viver em santidade. Amém? A gente não ia, na nossa força humana, a gente não ia conseguir cumprir tudo que está nesse livro. Mas como é que a gente sabe? Porque tem uma graça que nos capacita a isso. O Senhor não seria injusto com a gente e falaria: André, vive desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se André não fosse conseguir cumprir, ia ser injusto, né? Tipo, pedir para fazer alguma coisa, sendo que a gente não tem capacidade para isso. E aí é por isso que chega a graça de Deus e nos capacita a cumprir tudo isso. Amém?
E aí a gente vai entender, porque o entendimento da graça é uma das grandes chaves para a gente conseguir viver em santidade. E aí abre lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Alguém quer ler? Oxe. Lê, Henrique. Não, lê, Ricardo. Lê aí o versículo. É. É. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é o dom de Deus. Ou seja, foi mal, foi mal. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pronto. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada, viu? Deus lhe abençoe. Aqui fala que pela graça nós somos salvos. Por meio da fé. Isto não vem da gente. Ou seja, a gente não foi salvo porque a gente merecia ser salvo. Ninguém merecia ser salvo. Mas foi a graça de Deus que nos salvou. Diga glória a Deus! Se não fosse a graça do Senhor, a gente ainda ia estar naquele time fracassado, perdedor, derrotado, gente. Mas a graça de Deus nos enxergou naquela condição e disse: ei, você não vai ficar mais aí. Não é porque tu é bonzinho, não. É porque eu sou bonzinho. Você entendeu? Deus não olhou para a Julinha e disse: Julinha, eu vou te salvar porque tu é muito boazinha. Não. Jesus disse: ei, eu vou te salvar porque eu sou bom. Porque eu te amo. Sabe, Jesus amou e salvou Julinha antes de Julinha saber quem era o Senhor. Antes da gente dizer: Senhor, eu quero que você seja o meu Senhor. Quando a gente ainda era pecador, quando a gente vivia se dando ao pecado, Ele nos olhou e Ele disse: ei, eu não vou deixar vocês lá. E isso é a graça do Senhor. Por isso que eu disse que você tem que celebrar mais do que o gol do Brasil. Porque o gol do Brasil não muda nada na nossa vida, né? Ou muda? Não muda, né? Muito não. Muda para os jogadores, né? Que a gente que é besta, que fica se enfeitando todinho e assistindo, mas é legal. Muda para os jogadores lá que vão ganhar dinheiro, mas até o dinheiro deles vai passar. Quantas pessoas a gente vê que enriquece bem muito e quando vê tá todo destruído? Gente, dinheiro, entende uma coisa? Vocês já vão começar a entrar na universidade, vão começar a trabalhar, vão correr atrás de dinheiro, mas, ei, não é dinheiro que vai te salvar. Não é um casamento que vai te salvar. Não é uma boa profissão. É o Senhor. Por isso que desde agora você tem que entender o que é que eu mais devo almejar. É conhecer o Senhor, é descobrir como é que eu agrado o Senhor. Quais são as chaves para eu poder viver tudo isso que está na palavra. Esse é o segredo da sua vida. Porque se você faz isso, Ele vai te orientar a qual emprego você ir, a qual profissão você ter, a qual pessoa você se casar. Então, o segredo não está nessas respostas. O segredo está em quem pode te dar essas respostas. Amém? Então, não fica desesperado com isso, com essas coisas de futuro e tal. Busca quem conhece teu futuro, busca quem conhece Ele que te criou, Ele sabe o que Ele tem para a tua vida. Amém? Então, a graça foi isso. A gente não foi salvo porque a gente merecia, mas porque Ele é bom. Diga de novo, glória a Deus. Glória a Deus. Abre lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. Tito 2,11, na Bíblia. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Diga, trazendo salvação. Esse é o ponto inicial da graça. Se eu pudesse te perguntar o que é graça, o que você falaria? Muito bem, Meli, continua. Muito não, tá bom, obrigada. Geralmente, quando a gente fala sobre graça, já vem favor imerecido, né? Pelo menos na minha cabeça, sempre que alguém fala o que é graça, favor imerecido. E é a primeira parte da graça, que é a salvação,
que é justamente esse ponto de partida. E aí, em Tito 2:12, na sequência desse versículo, fala: e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Ou seja, primeiro ele nos salva e depois ele nos ensina, nos capacita, nos dá direção. Amém? Então, essa segunda parte da graça é a capacitação divina. Amém. Você está entendendo? É, por exemplo, vamos voltar lá pro time, né, de futebol. Tô muito atleta, né? Muito entendida das coisas. O povo lá, o time foi e contratou Vini Júnior. Foi a primeira parte. Mas tem todo um treinamento, não tem, Davi? Tem um treinamento para ele ir se aperfeiçoando. E a graça é isso. A graça nos comprou e a graça nos ensina, nos ajuda, nos capacita a viver. Amém? E a mesma graça que remove toda a condenação de pecado, de passado e tal, e tal, e tal, é a graça que nos mantém firmes no nosso dia a dia. Amém? Você está entendendo? Abre lá em Romanos 5:20. Quase acabando. Se, por exemplo, Josué, vamos supor que Josué nasceu aí e tá criancinha, né? Bem bebezinho. Se eu falasse para se Josué tivesse aqui deitado, e eu falasse: Josué, toca ali naquela luzinha, ele ia conseguir? Por quê, gente? Porque humanamente é impossível, não é? Ele chegar até lá. Mas o que é que a graça faz? Vamos imaginar a tia de Josué, né? Eu tenho até uma blusa, gente, na minha era de tia. Amo. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa pra ele, eu boto minha fardinha. Então, o que é que a graça faz? A graça pega a gente. Então, por exemplo, eu pegaria Josué, levantaria Josué, mas eu não só levantaria Josué, eu ia com Josué até ali e eu levantaria ele para ele tocar. Ele conseguiria? Mas em algum momento Josué poderia falar: eu sou o cara, eu consegui tocar na luz. Ele poderia falar isso? Não, por quê? Quem fez isso por ele? A tia maravilhosa, né? Então, justamente isso é a graça. A graça nos levanta e nos faz alcançar aquilo que humanamente a gente não poderia alcançar. Amém? Deu para entender com esse exemplo? Romanos 5:20-21. Eita, lá embaixo tá reteté. A lei, porém, veio... Preste atenção, tá? Porque esses versículos são bem importantes. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas, onde o pecado abundou, a graça ficou ainda mais evidente. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí, se a gente ficar só nessa parte, a gente pensaria, né? Mas espera aí. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então eu vou pecar ainda mais para que tenha ainda mais graça. Tô certa? Não, diga misericórdia. Aí no capítulo 6 ele continua. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos, diga morremos. E morto não faz nada. Nós que morremos para o pecado, ainda viveremos nele? Diga não. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Diga, eu já morri para o pecado. Porque, se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. Diga glória a Deus! A fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Aí no versículo 10. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, diga, vive para Deus.
Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado no seu corpito, a fim de obedecer aos seus desejos. Ei, não é mais para a gente ficar só satisfazendo os nossos desejos carnais. Diga não. Morreu, esse velho homem morreu. Esse homem aí que pecava, que ficava querendo o pecado, morreu. Amém? É a palavra que está falando. Amém. Eu parei aonde, hein? Tá. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos. E apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado, olha que bênção, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga graças a Deus. Ei, você tem que celebrar a palavra. Porque a gente não vive mais o pecado, o homem que estava preso ao pecado, a velha natureza, morreu, está morto, mortinho da Silva. E morto não tem desejo, morto não tem vontade. Eu não estou dizendo que a gente não tem desejo, que a gente não tem vontade, entenda. Mas eu estou dizendo que isso tudo não pode mais nos dominar. Ei, esse vício que talvez você tenha, não pode te dominar. Você está entendendo isso? A Bíblia, o Senhor está falando, ei, isso não te domina mais. Tem a graça do Senhor, a graça te tira disso e a graça te ajuda a viver sem pecar. Sabe, a graça não é uma cúmplice do pecado, ela é um antídoto. Falei parecendo um filme de super-herói, né? Aqueles negócios que o povo vende. A graça não é uma desculpa, uma permissão para pecar. Ela é um poder que te capacita a não cair em pecado. Amém? Então, como é possível, Aninha, não cair em pecado? A graça. A graça. Foi pela graça, a tua graça. E Cristo não nos limpou para a gente viver se sujando todo dia. Ah, mas tem a graça, Aninha. Tá tudo bem, né? Se eu errar, eu vou lá, vou pedir perdão. E vai estar tudo bem. E o Senhor vai me limpar de novo e tal. Qual o sentido de Cristo ter nos limpado e a gente tá lá se sujando todo dia? É burrice, gente. Não é burrice? É burrice. A graça, quando a gente vai ver Jesus aqui na terra, a graça capacitou Jesus a não cair em tentação. E é algo que eu estava pensando. A tentação não é um pecado, porque Jesus não pecou. Concorda comigo? Mas Jesus foi tentado, não foi? E aí, Aninha? Tá? Vem tentação. Tá. Mas o que vai fazer a diferença é o que você vai fazer diante da tentação. A tentação chegou para Jesus. Então, eu acredito que se era uma tentação é porque aquilo talvez fosse agradável aos olhos de Jesus, não é? Porque se não fosse agradável, não seria uma tentação. Mas o que foi que Jesus fez? Ei, não quero mais saber dessas coisas. Senhor, ele rebateu com a palavra, ele rebateu com a verdade. O que foi que José fez quando aquela mulher lá foi atrás dele? O que foi que José fez? Ele meteu carreira. Ei, se chega a tentação, mete carreira. Vai para longe, foge. O diabo a gente resiste com a palavra, mas de tentação a gente corre. Diga assim, corre. Passa longe. Tem aquele versículo que fala, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e joga fora. É bem pesado, né? Se o teu braço esquerdo te faz pecar, arranca ele e joga fora. Ei, preste atenção aqui, todo mundo, olha pra cá. Se o Instagram te faz pecar, arranca ele e joga fora. Se o YouTube te faz pecar, arranca ele e joga fora. Se tem alguma coisa aí que talvez você esteja lembrando, se isso te tenta, arranca, joga fora. Ei, meu irmão, não anda. E aqui eu estou falando de todo o meu coração, como uma irmã para irmãozinhos mais novos. Ei, não anda na beira. Andar na beira é pedir para cair. Não anda na beira. Não fica brincando com o pecado. Ah, Aninha, mas eu sou forte. Eu consigo ver tudo isso e eu consigo não cair, meu irmão.
a chance de cair é grande. Então, foge disso. Se é uma música que você está ouvindo direto, que está fazendo você pecar, para, desinstala. Se é um jogo que está trazendo vício, desinstala. Amém? Aninha, mas é mais forte do que eu. Você tem a graça. Eu não estou te falando para você fazer algo que é impossível. Eu sei que é difícil, eu sei que pode ser muito difícil para você, mas você tem a graça. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E outra coisa, você tem uma liderança. Você tem pessoas maduras perto de você. Ah, Aninha, eu tô pecando nessa área. Eu tô em pecado. Ei, se arrepende. Pede perdão ao Senhor e confessa. É melhor, às vezes não, sempre, né? É melhor uma tentação confessada do que um pecado confessado. Então, se você é menino, Xandinho, olhar o Instagram tá sendo muita tentação para mim. O que é que eu faço? O Xandinho vai te ajudar. Lé, olhar isso está sendo tentação para mim. Ou Lé, eu tô pecando nisso, o que é que eu faço? Ela vai te ajudar. Porque ela é mais madura na fé que você. E ela vai conseguir pegar na tua mão e dizer, ei, você não vai ficar nesse poço de pecado. A gente vai te ajudar. Mas não são só eles, é a graça do Senhor que pega na sua mão, que te tira do fundo do poço e te capacita a não cair mais. Amém? Sabe, pecado na vida do crente deveria ser um acidente, e mesmo assim é evitável. Não é pra gente... Eu sei que às vezes tem aí, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente tem ouvido, com ministrações. Tem gente falando, somos todos pecadores. Ei, a gente não é pecador. Tem um exemplo que o pessoal fala muito. Se você for no rio pescar 2 dias, isso te torna um pescador? Não. Um pescador é alguém que vive pescando. Ei, você não é um pecador. Pecador é quem vive pecando. E eu creio, no nome de Jesus, que esse não é você, que esses não somos nós. Nós somos salvos pela graça, livres do pecado. Amém? E para encerrar, lá em João 8, 3, 11, vou parafrasear para ser mais rápido. Mas deixa eu abrir, que aí na última parte eu leio. Tá acabando, viu, gente? Você ainda me ama? Amém, glória a Deus. Mateus 8, 3 a 11. Tá falando sobre a história daquela mulher que foi apanhada em adultério. Então, tu quer falar? Tudo bem, pode ficar. É porque... Não, pode ficar. É porque foi engraçado. Tu pegou o microfone e ficou bem quietinha. Enfim, lá em João 8, fala sobre a história da mulher que ela foi pega em adultério. Adultério é quando a pessoa trai o marido ou a esposa. E aí ela tinha traído o marido dela. E aí, de acordo com a lei de Moisés, era para quem cometesse adultério ser apedrejado. Era para ser apedrejado. Então, de acordo com a lei, era para aquela mulher ser apedrejada. E aí o pessoal levou essa mulher até Jesus e disse, ela adulterou e segundo a lei é para ela ser apedrejada. E é o que foi que Jesus fez. Lá no verso... João 8, no verso 11, no verso 10. No verso 9, vamos ler no 9. Calma, qual que eu vou ler? No 7, Jesus estava falando com eles, como vocês estão insistindo em perguntar, ele disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. E Jesus disse, nem eu te condeno. Preste atenção, preste todo mundo atenção nisso. Jesus fala o quê? Eu não te condeno. Isso é o quê? Isso é a misericórdia do Senhor. Isso é o Senhor perdoando aquela mulher. Mas o que foi que ele falou depois? Vá e não peque mais. Ou seja, isso
foi a manifestação da graça? A graça dizendo, é possível você não pecar mais. Jesus não diria para aquela mulher não pecar mais se aquilo fosse impossível. Era possível por causa da graça. Então, primeiro, olha, eu não te condeno, é a misericórdia de Deus. E depois, agora vá e não peque mais. É a graça capacitando aquela mulher a viver em santidade. Deixa eu falar uma coisa. A gente não pode viver dependendo da misericórdia de Deus. As misericórdias dele se renovam dia após dia. Mas é muito melhor a gente viver dependendo, confiando na graça de Deus, para não cair no pecado, do que a gente ficar caindo e ficar, Senhor, me perdoa. Você está entendendo? Eu não quero viver dependendo da misericórdia do Senhor para ficar me perdoando dia após dia porque eu estou fazendo besteira. Mas eu quero viver consciente de que tem uma graça que me capacita a não ficar caindo em pecado. Amém? Sabe, não importa como foi o teu passado, como eu falei aqui, essa ministração não é para te condenar. Não importa como foi o teu passado, não importa como está a tua vida agora, mas importa o que a gente vai fazer daqui para frente. Deixa eu te falar uma coisa, do fundo do meu coração, o pecado vai destruir a tua vida. Talvez você não esteja percebendo consequências agora, mas é questão de tempo, o pecado vai destruir a tua vida. E eu não quero que a tua vida seja destruída. Por isso que eu estou vindo aqui com muito amor e com muito temor. Não é uma palavra fácil para passar, porque a gente seria melhor uma palavra que você celebrasse, né? Mas isso é a palavra. E eu vim nessa noite te falar, você pode viver sem pecar, porque tem uma graça que te capacita a isso. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Sabe, você, junto com a graça de Deus, vai muito longe. Tem uma frase que eu li e eu queria falar para vocês também. Mas, como eu falei, não importa o teu passado, não importa quem são os teus pais, não importa onde você mora, não importa o ambiente que você está, mas você tem uma graça e você tem um Senhor. E a frase é, não importa o ninho, se o ovo é de águia. Ou seja, não importa onde você está, não importa quem você é, mas importa que você tem o sangue de águia. Você tem uma graça que te capacita, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então não importa o ninho, se o ovo é de águia, aquela águia vai nascer e aquela águia vai voar. Ei, não importa onde você está, mas se você é do Senhor, se você é propriedade exclusiva do Senhor, não importa, você vai voar. E eu declaro sobre a tua vida, no nome de Jesus, o pecado não mais dominando você. Eu declaro você recebe isso, levanta tuas mãos, recebe. Eu declaro você cada vez mais forte, teu espírito cada vez mais forte do que a carne, mais forte do que os desejos, do que os prazeres desse mundo. Eu declaro, Senhor, uma geração vivendo em santidade, uma geração vivendo em temor e em honra a Ti, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos capacita a não vivermos mais em pecado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amo vocês. E contem com a gente.